Olá, tudo bem? A gente está de volta para estudar a Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar o capítulo 22 do Evangelho de Mateus. Vamos orar e pedir que o Senhor nos auxilie nesse estudo. Pai, Tu és o mestre dos mestres. Nós esperamos em Ti e confiamos na Tua instrução. Enche a minha boca enquanto falo. Em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 22. A parábola das bodas. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com essa ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. E o rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver o que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele umedeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então Jesus continua aqui a sentenciar Israel. Agora ele usa uma parábola de uma festa, de uma boda. As festas em Israel, elas eram longas e elas tinham muitas características. Aqui é um rei chamando as pessoas para a boda de seu filho. E esse filho é o próprio Cristo, é o próprio Pai chamando Israel para a boda. E ao ser chamado, Israel dá escusas. Um tem o seu campo, outro tem o seu negócio. E isso aponta para a gente que muitas das vezes tem desculpas para aquilo que Deus quer fazer, para a celebração do Evangelho. As pessoas vão sempre dar desculpa: eu tenho meu trabalho, eu tenho meu filho, eu não tenho tempo. E as bodas, elas eram banquetes celebrados mesmo, que o rei preparava. Você vê aqui que tinha bois, tinha cevados e estava tudo pronto. Depois você pode ler também Provérbios capítulo 9, até fala de uma celebração assim, onde a sabedoria preparou o seu banquete. E a gente vê um determinado momento em que aqueles que foram convidados não atenderam ao convite, e Jesus estava mostrando que eram os fariseus. Eles não atenderam o convite, então por causa disso, o Senhor começa a chamar as pessoas que estão pela rua. E essas pessoas apontam para os gentios, aponta mais uma vez para nós, aponta mais uma vez para a igreja, que correspondeu ao chamado do Evangelho. E tem um momento que tem uma pessoa que entra nessa festa, porque assim, o rei, ele não ficava no mesmo lugar que as pessoas estavam banqueteando, mas havia um momento que o rei entrava na sala do banquete e ele ia cumprimentando os seus convidados. E ele encontra uma pessoa que estava sem veste para aquele momento. No Oriente, quando um rei fazia uma festa, ele mesmo providenciava a roupa para aquela pessoa. Então aqui está mostrando que aquela pessoa não quis utilizar a roupa para aquele momento, porque aquele momento a roupa especial honrava aquele rei. Não é assim? Quando você quer demonstrar, quando você
valoriza um ambiente, valoriza um lugar, você vai mais arrumado. E o rei, ele providenciava essa roupa. E essa pessoa foi encontrada sem essa roupa de festa. Ela estava desentoando na festa. É um penetra ali na festa. E o rei, ele pega e manda essa pessoa ser retirada dessa festa. A palavra de Deus vai falar em Apocalipse, capítulo 19, versículo 8, que Deus nos deu uma roupa, que é as obras de justiça dos santos, que é uma roupa de linho finíssimo. Cada um de nós vamos ser vestidos com essa roupa na grande festa. Haverá uma festa. Jesus, ele quando voltar, ele nos buscará e nós participaremos de um banquete, que será o banquete do nosso casamento. Será a grande festa. E nós devemos ter essa roupa da obra de justiça. Mas por isso que nós somos salvos para as obras de justiça. Nós fomos salvos para praticar a bondade de Deus. Então, quando a gente faz a vontade de Deus, a gente está preparando a roupa para esse grande dia. Agora, se a gente não é salvo e não preparou, a gente não pratica justiça, é porque a gente não foi salvo de fato. E a gente não vai poder estar nessa festa. A gente vai ser achado em falta. Então, é necessário, como filhos de Deus, como convidados da boda, nós estarmos realmente com as nossas vestes de festas, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu gosto muito desse versículo, porque o reino de Deus é assim: Jesus chama todos, mas poucos se tornam aptos, poucos estão aprovados. Muitos são chamados, mas poucos são aprovados, porque poucos passam pela porta estreita. Existem até mesmo números, algumas pessoas não gostam de afirmar isso, mas existem certos números de que das nossas igrejas, 60% que subiria dentro do padrão que temos hoje como cristão. Que a nossa igreja não é toda que está na igreja, toda que congrega, que pratica aquilo que Jesus falou. E é muito triste isso, porque imagine naquele grande dia, hoje é o tempo, agora é a hora de servir a Deus de todo o coração. Agora é a hora de obedecer o Senhor, de obedecer o que Ele está falando, porque vai ter que chegar um dia, irmãos, que não vai ter oportunidade de arrependimento. Esse é o tempo de nos arrependermos. Vamos ao versículo 15, que vai tratar da questão do tributo. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com o que quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando-o, foram-se. Aqui é muito interessante, porque eles estão sempre tentando testar Jesus. A gente viu eles falando no capítulo 21, tentando testar Jesus acerca da autoridade. Agora a gente vai ver eles tentando testar Jesus acerca de como ele tratava, como ele via Roma. Porque Roma havia conquistado Israel, e Israel pagava tributo a Roma, sendo a sua província. E eles levam aqui os herodianos. Os herodianos eram pessoas que eram judeus, mas eram partidários de Roma, que concordavam com o que Roma fazia. Mas a grande maioria dos judeus não concordava. Então ali tinha um povo que concordava em pagar tributo e outro povo que não concordava. E os fariseus usam esses telespectadores diversos para trazer uma armadilha a Jesus. E Jesus não se deixa levar pelos elogios. Você vê que aqui eles começam dizendo: Mestre, tu conheces, mestre, tu sabes.
E Jesus fala: vocês são hipócritas, vocês estão fingindo em me amar, mas eu vou mostrar para vocês. E eles trazem uma moeda que é um denário. Um denário é uma moeda que era o valor do pagamento de um dia de trabalho. E nessa moeda havia a efígie do César, que era o imperador daquela época. E Jesus, ele olhando ali aquela efígie, ele fala: poxa, se aqui está César, dá para César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Ou seja, Jesus, ele reconhece que assim na terra como no céu, que nós devemos dar a Deus o que é de Deus. Existem coisas que são relacionadas ao Senhor, que nós devemos dar a Ele. E existem coisas que nós devemos cumprir na terra. E Jesus estava trazendo esse padrão, e é um grande padrão para a gente. Ali Jesus estava saindo de uma grande armadilha, mas também nos passando uma instrução, que assim como nós devemos ser justos na terra, nós também devemos ser justos com Deus. Então esse equilíbrio que Jesus nos ensina é maravilhoso. 23. Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntavam: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e, não tendo descendência, deixou sua mulher e seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro até o 7º. E depois de todos eles morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela a esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem se casam nem se dão em casamento. São, porém, como anjos nos céus. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que vos declarou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Os saduceus, eles eram do partido dos sacerdotes. E Jesus estava no templo. Até então, Jesus lidava muito com os escribas e os fariseus que rodavam pelas cidades de Israel. E aqui ele está diante dos maiorais, que são os saduceus. E é muito triste, porque os saduceus, sendo os sumos sacerdotes, sendo da linhagem de sacerdotes, eles não davam valor à palavra de Deus, porque eles não reconheciam a ressurreição, a imortalidade da alma, coisas que a Bíblia já apontava. Eles não conheciam a Escritura, eles não criam na ressurreição e na vida eterna, e nem nos anjos. Então Jesus, eles usavam essa lei do levirato. O que era a lei do levirato? A palavra de Deus vai falar isso em Deuteronômio, que se uma pessoa é casada com a outra, e o homem morreu, o irmão tinha que assumir aquela esposa, para que a semente do irmão falecido não se apagasse no meio de Israel, para que não houvesse muitos prejuízos para a família, porque sendo viúva, aquela família podia passar alguma necessidade, aquela criança ia perder sua herança. Então o irmão vinha e assumia aquela família. Ele casava com aquela mulher para poder assumir e cuidar daquela família. Essa era a lei do levirato. E eles estão falando dessa lei aqui. Então, assim, se os irmãos fossem morrendo, um ia ter que assumir o outro. Eles usam isso até mesmo para tentar acusar Jesus, tentar acusar acerca da ressurreição. A ressurreição não existe, porque se isso for verdade, então com quem que essa mulher vai ficar? E Jesus mostra para eles que na ressurreição, e isso é lindo, na ressurreição a gente vai ser como um anjo. O que é ser como um anjo? Não se casam nem se dão de casamento. Os anjos são servos do Senhor, eles vivem para glorificar e servir a Deus. Então, na ressurreição, pela eternidade, nós faremos isso. Nós viveríamos para contemplar a Cristo e servir a Cristo. Servir a Cristo em todas as suas obras, em todos os seus afazeres.
nós vamos cuidar um dos outros. Então os nossos matrimônios lá não terão valor. Eu creio que nós nos lembraremos dos nossos cônjuges. Espero eu que Deus me dê a oportunidade de servi-lo perto da minha esposa, mas a verdade é que no céu os olhos e o amor será para ele, o casamento será com ele. E ele mostra isso para os saduceus, ele tira essa armadilha, né? Ele desarma essa armadilha dos saduceus. Versículo 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-lhe, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, amará o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Jesus estava aqui no templo, e o templo era o lugar onde os fariseus, os saduceus, todas essas pessoas ensinavam o povo de Israel. O povo de Israel não tinha escola, a escola de Israel era aprender a Bíblia. Para pensar nisso. Já sabia disso? Israel não aprendia, por exemplo, igual a gente aprende geografia, inglês, etc. O povo de Israel, tudo que estudava por meio da Bíblia. O que eles estudavam era a Bíblia. O que eles aprendiam era a sabedoria de Deus. Creio que possivelmente algumas questões ali de exatas, mas tudo era baseado na palavra de Deus. E era assim que eles aprendiam. E eles estavam ali, uma das perguntas que os fariseus sempre faziam, devido à quantidade de mandamentos que Moisés tinha deixado, era qual era o mais importante. E isso era comum se perguntar em Israel, porque tendo mais de 300 e poucos mandamentos, qual seria o mais importante? E Jesus afirma que o mandamento mais importante é amar a Deus de todo o nosso coração, o coração de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Aqui vai apontar para os nossos sentimentos, o coração vai apontar para o âmago dos nossos sentimentos. A alma vai apontar para o nosso intelecto, vai apontar para as nossas emoções. A gente deve amar a Deus com todas as nossas emoções, com toda a nossa força. Por isso que eu falo, gente, a adoração ela tem que ser fervorosa. Às vezes a gente está no culto, aí está cansado, ou então está desanimado. Sabia que quando a gente não adora o Senhor com tudo que está dizendo aqui, a gente acaba pecando? Porque o Senhor deve ser adorado dessa forma. Tanto assim, nas expressões com canções, como com a nossa própria vida. Era isso que Jesus estava falando. A nossa vida deve ser um altar de adoração a Deus. E deve ser intenso. A gente deve ser intenso com Deus. A gente deve ser intenso no quanto a gente adora o Senhor. E ele também usa um texto de Levítico, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19, 18. Ele aqui está apontando até mesmo para os gentios, que era o povo que Israel não amava. E Jesus está dizendo, ama o próximo como a ti mesmo. A mesma coisa que você quer para você, queira para o teu próximo. Porque desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. E é muito lindo, porque o Senhor aqui ele vai resumir os mandamentos em 2, que era 300 e tantos mandamentos, agora Jesus reduz a 2 mandamentos para a gente, que tem amplitudes enormes para a nossa vida. Mas a gente deve conhecer e entrar nessas verdades. Amém? Capítulo 41. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: Quem pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhes eles: De Davi. Replicou-lhe Jesus: Como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: Diz o Senhor, meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Aqui Cristo foi na raiz de Davi, né? Porque os israelitas entendiam que Cristo vinha da linhagem de Davi. E eles sempre respeitavam mais a Davi.
Só que eles estavam mais ligados na linhagem, na questão natural do Messias que havia de vir. Eles não entendiam que também esse Messias tinha uma autoridade espiritual. E Jesus vai usar um texto aqui dizendo, dos Salmos, diz ao Senhor, ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Davi ele falou esse salmo, e Jesus pergunta assim, como que Davi vai chamar um filho dele de Senhor? Estava apontando, Jesus estava querendo dizer assim, está aqui quem é maior do que Davi. Davi estava dizendo que o próprio Messias que é de vir, esse que é da raiz dele, é maior do que ele. Por quê? Porque ele é espiritual. E Jesus traz esse entendimento para os fariseus. E para a gente, o que isso tem a ver? Isso mostra o valor de Jesus sobre todas as coisas. Ele era o Filho do homem, mas ele é o Filho de Deus. E lembre-se, o Evangelho de Mateus foi escrito para mostrar para os judeus que Jesus era o Messias esperado. Então todos esses textos, eles estão aqui com o intuito de mostrar que na palavra já falava de Jesus e que Jesus cumpria as profecias. Amém? Vamos orar, declarando as verdades desses blocos que nós lemos. Amém? Pai, nós queremos estar no casamento. Nós queremos estar no casamento bem vestido. Queremos ser achados, Senhor, bem vestidos e não só convidados, mas muito bem quistos naquele dia. Senhor, que esse dia seja glorioso, que esse dia seja esperado cada vez mais para a sua igreja. Levanta um povo que espera, Senhor, esse grande dia. Em nome de Jesus. Pai, também te pedimos que o Senhor nos ensine a dar a César o que é de César e dar a Ti o que é Teu, Senhor. Não queremos, Senhor, pecar contra Ti, Senhor. Mas também, Senhor, não queremos pecar nessa terra, pecar contra o nosso próximo. Senhor, nós anelamos pela ressurreição, nós anelamos pela eternidade. Nós anelamos, Senhor, também por amar a Ti de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Senhor, ensina-nos também a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Senhor, ensina-nos a amar primeiramente para amar o próximo de forma digna. Em nome de Jesus, nós cremos que Tu és o Filho de Davi, nós cremos que Tu és aquele que era e que há de vir. Nós cremos que o Senhor tem a chave que abre portas que ninguém fecha e que fecha a porta que ninguém abre. E cremos, Senhor, que Tu virás para reinar. Por isso nós Te rogamos, vem depressa, volta logo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que essa palavra edifique e frutifique o seu coração. Nós nos vemos no capítulo 23 e até mais. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, curte e comente. Conto com a sua participação sempre. Que Deus te abençoe.